Imagine um lobisomem em sua porta, farejando as janelas e as frestas das portas, tentando entrar em sua casa. Bom, eu sou o David Lima do Relatos com David Lima e hoje eu quero trazer vários relatos para você. O relato de hoje é contado pelo Gabo, que ele me enviou lá na rede social vizinha, lá no Insta. Se você tem um relato, envia para mim via direct, os links estarão aí na descrição. A besta queria o meu filho. O Gabo nasceu nos anos 2000 e ele mora no interior do Pernambuco. E na rua onde ele morava tinha uma história muito antiga de que um moço que tinha problemas de audição, que era surdo, ele batia na mãe dele. E por esse ato profano, ele se transformava em uma besta. Todos na rua temiam realmente ele, porque ele agia de forma estranha e em algumas noites ele simplesmente desaparecia. Ele olhava para a mãe do Gabo, que estava grávida dele ainda, com uma forma muito estranha. Finalmente, o Gabo nasceu. E isso é o começo do terror dessa família. Dizem que lobisomens, eles profanam os túmulos dos cemitérios comendo corpos, comendo partes de defuntos. E também o prato predileto do lobisomem são recém-nascidos, crianças. Em uma madrugada, Gabo estava chorando muito enquanto ela o amamentava. Uma coisa assustadora começou a acontecer. Eles começaram a ouvir sons de passos pesados que estavam rodeando a casa, como se alguma coisa ali muito grande estivesse andando ao redor da casa. A mãe do Gabo entrou em desespero quando ela começou a ouvir fungadas, como se algo estivesse respirando muito próximo das janelas e das portas. Em seguida, o que aconteceu foi ainda mais assustador, pois seja lá o que fosse aquilo, estava tentando arranhar as paredes e as portas e as janelas em uma tentativa de entrar ali. Não havia dúvidas. Era um lobisomem que estava tentando entrar na casa da mãe do Gabo para devorá-lo, visto que ele era um recém-nascido. Após muitas orações e confiando na proteção das janelas e das portas que eram bem resistentes, aquela criatura tentou, mas não conseguiu entrar. Então, fugiu para o meio da escuridão. Foi quando, por uma brechinha da janela, ali eles viram que realmente era algo que não era deste mundo. Era uma criatura de pelo negro encurvada, que parecia tanto um cão como um ser humano. E essa criatura correu como se fosse um homem, uma criatura bípede, correndo sobre suas duas pernas para o mato escuro. Coincidentemente, aquele homem surdo que batia na própria mãe, cujos rumores apontavam ele como a besta fera, ele desapareceu na manhã seguinte e ele nunca mais foi visto. Inclusive sua mãe se mudou do interior do Pernambuco e foi para outra cidade. Bom, graças a Deus o Gabo está bem, a mãe dele também, e hoje ele está vivo para contar esse relato incrível do dia em que o lobisomem quase o levou. Os lobisomens no interior da Bahia. Esse segundo relato que eu vou contar aqui agora, ele é extremamente perturbador. E ele é contado pelo Abner lá no interior da Bahia. Ele conta que estavam em uma espécie de acampamento onde tinha uns quiosquezinhos ali e eles armaram redes para deitar e dormir. Eles fizeram algumas fogueiras ali ao redor do acampamento, fizeram uma espécie de luau e também para espantar as criaturas da noite, bichos como insetos ou qualquer outra coisa que pudesse incomodá-los ali. Porém, um grande terror estava para acontecer. Abner conta que se sentiu incomodado durante aquela madrugada. Era como se algo estivesse falando em sua consciência: "Ei, acorda!" E não deu outra. Ele acordou imediatamente e ele, que estava deitado em sua rede, virou para o lado e o que ele viu marcou a sua vida, algo que o traumatizou até os dias de hoje. Ele viu uma criatura extremamente perturbadora, onde tinha partes de pelo em algumas partes do corpo e outras eram apenas pele acinzentada. Um cheiro de carniça muito forte e aquela coisa andava se arrastando no chão. Colocava os cotovelos enormes no chão e ia se arrastando, esfregando a barriga no chão,
e seu rosto, que era comprido, e suas orelhas também compridas, arrastavam no chão, e aquela coisa ia se rastejando em direção ao acampamento onde eles estavam. Abner entrou em desespero e não sabia o que fazer. Então ele pegou uma tocha de fogo que estava ali perto dele, levantou desesperadamente, acordando todo mundo, e todos que estavam ali viram aquela criatura ficar de pé como se fosse um homem, atingindo ali uma altura de quase 2 metros. Todos começaram a atacar pedaços de pau pegando fogo das fogueiras que estavam ali, pau com brasa, e tentaram de todas as formas atacar aquela coisa. O bicho era tão esquisito que ele soltou um grunhido, uma espécie de grito, algo perturbador, que eu não consigo nem descrever aqui para vocês. E então saiu correndo pelas colinas de areia que tinha ali na região, entrou no meio de um montoado de coqueiros que tinha ali e desapareceu. O Abner sabe que aquilo era um lobisomem. Já havia rumores e relatos lá na Bahia de que essa criatura estava rondando por lá. Isso nos leva ao nosso terceiro relato. Esse relato também aconteceu na Bahia e o que eu vou contar para vocês aqui, meus amigos, é uma situação amedrontadora. O jovem que aqui nós vamos chamar de Daniel me conta o seguinte relato que ocorreu com o tio dele no ano de 2009. Estava tendo uma certa comemoração na chácara da avó desse moço, do Daniel, que conta o relato. Lá ia os tios dele, as tias, o pai e a mãe, todos beberam uma cervejinha, comeram uma carninha assada. E lembrando que essa chácara ficava dentro da cidade mesmo. Era por volta da meia-noite, quando o tio do Daniel resolveu sair da chácara da avó e ir até a sua casa buscar o carregador do seu celular que ele havia esquecido. A distância era muito perto, não era nada assim avassalador de distante. Era muito perto, dava para ele ir lá e voltar tranquilamente. Mas não foi tranquilamente que ele voltou, não. Quando ele estava caminhando nas ruas desertas e escuras que estavam naquele horário no interior de uma cidadezinha da Bahia, ele começou a ouvir o que era um roncado de porco, como se fosse um ronco muito alto, semelhante, aliás, de um porco, porque ali na região não tinha porcos. E ele ficou assustado com aquilo, olhava para um lado, olhava para o outro e não encontrava nada, até que de repente, no meio de um matagal, quando ele já estava chegando próximo à chácara da sua avó, mãe, aliás, saltou do mato uma criatura extremamente perturbadora, de pelos acinzentados, o focinho muito semelhante a de um porco, mas também com faces, com uma semelhança muito grande com a face humana. Aquela coisa começou a correr atrás dele de forma desengonçada, pois ela tinha a coluna muito torta e as pernas pareciam quebradas, e aquela coisa corria de forma muito perturbadora atrás do tio do Daniel. Aquela besta fera infernal ainda conseguiu encostar as garras na camiseta do tio dele, arranhando. A camiseta apenas, não machucou ele, graças a Deus. Aquela coisa somente fugiu dali porque os gritos dele eram audíveis lá da chácara, então todo mundo foi lá para frente ver o que estava acontecendo. Inclusive, um dos tios do Daniel estava armado e ele foi já apontado, mirado a arma em direção a seja lá o que fosse aquilo que estivesse atacando o outro tio do Daniel. Aquele bicho então que estava em pé, igual um ser humano, ficou de quatro como um animal e saiu correndo até o meio da escuridão e desapareceu. Sem dúvidas, era o lobisomem. Mais pessoas ali da região já tinham visto essa criatura antes. E, infelizmente, o tio do Daniel teve a infeliz sorte de encontrar aquela besta no meio do mato que quase o atacou. Esses foram os relatos de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem aí agora com mais outros relatos que tem aqui no canal. Se você ainda não assistiu os outros vídeos, maratona aí, tem muita coisa falando sobre lobisomem, e até o nosso próximo relato. E é claro, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve aí, ativa o sininho, deixa o like e comenta aqui. Alguém aí da sua família já viu lobisomem? Alguém que próximo a você já teve essa experiência? Comenta pra mim que eu vou ler os seus comentários e eu quero muito saber. E quem sabe o seu comentário, a sua história, vire até um vídeo aqui no canal. Tenham ótimos pesadelos. Até mais.